Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento, autor e comentarista de lições bíblicas da CPAD. E aqui nós estamos nessa série de comentários sobre as lições bíblicas de adultos. Nesse primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E hoje nós vamos comentar a lição 10, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. Fique conosco até o final desse vídeo, seja edificado e receba informações para você poder ministrar uma aula com conteúdo de qualidade para os seus alunos. Então, como mencionei, nessa oportunidade nós estaremos estudando o tema O Senhor Jesus cura hoje. O texto áureo diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. A verdade prática, a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora de Cristo. Portanto, nessa lição estaremos estudando uma das convicções centrais da fé pentecostal, que é aquela declaração que compõe os 5 lemas da declaração fundamental do pentecostalismo clássico, que é Jesus cura. Além dele salvar, além dele santificar, além dele batizar no Espírito Santo e além de ser o rei que voltará para buscar a sua igreja, ele também é o Deus que cura ainda hoje. Isso porque, como diz muito bem o comentarista logo na introdução da sua lição, o caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Portanto, o nosso ponto de partida dessa lição de hoje, ao falarmos sobre a cura divina nos tempos atuais, nós estamos aqui declarando que Deus ele é fiel e ele é poderoso para curar nos dias atuais e também para realizar milagres. Isso porque Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Então, essa lição nós iremos enfatizar essa característica essencial para o pentecostalismo clássico, que é essa convicção, não só essa convicção, mas essa busca pelas curas divinas, porque faz parte da nossa tradição. E para estudarmos esse tema, nós estaremos abordando 3 tópicos. O primeiro fala sobre a cura divina na Bíblia, o segundo tópico fala sobre a cura divina como parte da salvação, e o terceiro tópico fala sobre a cura divina e os desafios atuais. Para iniciarmos o primeiro tópico, que fala sobre a cura divina na Bíblia, devemos lembrar da origem das doenças e das enfermidades. Por que as doenças e as enfermidades atingem hoje o ser humano? Nós sabemos que tudo remonta ao livro do Gênesis e àquilo que nós chamamos na teologia de queda do primeiro casal, que afetou drasticamente toda a natureza. A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas boas, perfeitamente, inclusive o homem e a mulher, porém Deus estabeleceu um limite, uma determinação para o primeiro casal quando eles estavam no Jardim do Éden. Deus permite ao primeiro casal fazer o uso de tudo aquilo que estava no Jardim do Éden, porém Deus proíbe que eles tomassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus estabelece, inclusive, a consequência caso eles fizessem isso. A Bíblia diz assim, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, porque no dia em que comer, certamente você morrerá. A partir do momento em que o primeiro casal, instigado pela serpente, eles tomam do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles são afetados diretamente pelo pecado e as consequências são introduzidas na natureza, são introduzidas individualmente na vida do ser humano e também coletivamente. Dentre as consequências que nós vamos perceber ao longo ali do livro do Gênesis e ao longo de todo o relato das Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que a dor é introduzida na vida humana. Ou seja, de maneira geral, todo o sofrimento, toda a dor, a doença e principalmente a morte são introduzidas na vida humana a partir da queda do primeiro casal. Isso porque o pecado afastou o homem de Deus, gerando a morte e, consequentemente, todas as enfermidades. No Antigo Testamento, nós vamos perceber que há uma relação de causa e efeito entre pecado e enfermidade. Embora, é
claro que nem sempre a enfermidade é o resultado de um pecado específico por parte do homem. Mas nós temos esse princípio geral que permeia o Antigo Testamento. Veja o que está lá em Salmo 38, versículo 3. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Então, o salmista atribui o sofrimento. Então, o salmista atribui ao pecado dele o fato dele estar passando por algum tipo de sofrimento. Essa teologia da causalidade, da causa e do efeito em relação ao pecado, fica muito patente ali no livro do Jó, principalmente na teologia dos amigos de Jó. Quando os amigos de Jó veem que ele está sofrendo, a primeira coisa que eles dizem é que Jó deveria confessar o pecado dele, porque certamente ele havia pecado. Porque há no Antigo Testamento essa relação judaica entre enfermidade, dor, a partir da concepção de que o ser humano estava pecando contra o próprio Deus. Veja, é uma concepção de pecados específicos. Mas é claro, nós devemos compreender que, embora o pecado individual possa produzir enfermidade, de maneira geral no Antigo Testamento e ao longo das Escrituras, as enfermidades e as doenças, elas possuem uma razão fundamental que nos remetem à queda do primeiro casal. Tanto é assim que o próprio Jó, ele estava passando por um sofrimento, ele tinha um tipo de enfermidade, uma enfermidade inclusive grave, porém não era o resultado do pecado direto dele. Portanto, ao olharmos para as Escrituras, nós devemos ter a sabedoria sobre o efeito geral das doenças que nos remetem à queda do primeiro casal e algumas vezes, obviamente, a doença como resultado específico por parte da ação humana. Porque o homem pode ter uma conduta de vida, um estilo de vida, e isso provoca realmente alguns prejuízos na sua saúde, trazendo, obviamente, enfermidade. E um terceiro tipo de doenças que aparecem nas Escrituras são ocasionadas por possessões demoníacas. Nós podemos ver isso no Novo Testamento, quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 13, versículos 11 e 17, quando Jesus se refere a uma pessoa que tinha um espírito de enfermidade. Então, ao olharmos para as origens dos males, das enfermidades, nós precisamos ter essa visão abrangente. Primeiro, que as doenças são introduzidas por conta da queda. Depois, nós podemos ser afetados diretamente pelas doenças e enfermidades por conta de um estilo de vida que nós adotamos e também por conta de ações demoníacas. É claro que nós não podemos espiritualizar todas as coisas, mas devemos ter essas concepções ao longo das Escrituras. Essa é a razão que no Antigo Testamento nós vamos ver a preocupação de Deus com a saúde do seu povo. Deus, sabendo que o homem ele está propenso à corrupção, que ele é afetado pelas enfermidades, Deus, inclusive, vai estabelecer algumas regras de saúde, de prevenção e cuidado com a higiene, como nós vemos lá em Levítico, capítulo 15 e o capítulo 17. Deus estabelece na lei algumas regras higiênicas para o cuidado em relação às práticas de vida, inclusive sobre aquilo que eles deveriam comer, sobre aquilo que eles deveriam se alimentar. Então, essas regras dietéticas, elas visavam, sobretudo, a manutenção da saúde no povo de Israel. Mas, é claro, ao longo do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus também intervindo, Deus agindo milagrosamente, realizando diversas curas no meio do seu povo. A primeira cura que nós vamos encontrar no Antigo Testamento está em Gênesis capítulo 20, versículo 17, quando Abraão ora pela família de Abimeleque para que eles pudessem ter filhos. Então, ali nós já vemos uma ação de Deus, uma intervenção de Deus em relação à saúde de alguém. Mas também nós vamos ver várias outras ações divinas para a cura de pessoas. Nós temos a cura de Miriam, Números capítulo 12. Nós temos a ressurreição do filho da Sunamita, está lá em 2 Reis, capítulo 4. Nós temos aquela
cura muito importante no Antigo Testamento, que é objeto de estudos e também de pregações, que é a cura de Naamã, está lá em 2 Reis, capítulo 5, e a cura de Ana, que não poderia gerar filhos, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Ana, inclusive, vai gerar, depois dessa cura, dessa intervenção divina, o próprio Samuel, para ser usado por Deus na sua obra. Ao longo dos evangelhos, nós vamos notar vários relatos de Jesus realizando curas milagrosas na vida de cegos que passam a enxergar, de mancos que passam a andar, de surdos que passam a ouvir e até mesmo de mortos que são ressuscitados. Nós temos o caso do próprio Lázaro. E aqui está um ponto bem interessante. Isso fazia parte do ministério de Jesus como um sinal tanto do seu poder, mas também da chegada do reino de Deus. Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele disse que ele veio para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é o resultado direto da chegada do reino de Deus. Em Mateus capítulo 11 e o versículo 5, ele diz da seguinte maneira, o próprio Jesus dizendo: os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Então, as curas, os milagres que são realizados no ministério de Jesus serviam como um sinal para testar o seu poder, a sua divindade, mas não somente isso, era para apontar também a chegada do reino de Deus, ou seja, a autoridade, a soberania de Deus sobre todo o ser humano, não somente no céu, mas também na terra. O tópico 2 vai falar sobre a cura divina como parte da salvação. Por que nós acreditamos que a cura divina se encontra disponível à Igreja do Senhor na atualidade? Por que nós acreditamos que Deus ainda cura hoje? Primeiro, porque nós acreditamos no poder soberano de Deus sobre o mundo. Se nós acreditamos que Deus é soberano, se Ele é todo-poderoso, nós acreditamos que o mesmo Deus que operava no Antigo Testamento, operou no Novo Testamento com Jesus e operou na vida dos seus discípulos, como nós vamos ver várias outras passagens das Escrituras, nós acreditamos que essa cura encontra-se disponível para a igreja na atualidade. E também porque a cura é também um resultado da salvação proporcionada por Cristo. Como eu mencionei, quando Jesus realizava os seus milagres, ele disse: se os cegos estão vendo, se os mortos estão ressuscitando, significa que o reino está entre vós. E o reino de Deus começou exatamente com a vinda de Jesus e com a sua morte sacrificial, ou seja, por conta da sua redenção, por conta da sua expiação. E nós que somos pentecostais acreditamos que a cura ela decorre dessa salvação proporcionada por Cristo. A ideia de que Deus se importa somente com a alma e não com a pessoa inteira é estranha às Escrituras. Ou seja, Deus está preocupado também com o corpo do ser humano. As curas, como nós tivemos a oportunidade de perceber ali no ministério terreno de Jesus, eram o sinal da presença do reino e, portanto, da obra salvadora de Cristo Jesus. Ora, se o reino de Deus ele tem início com a vinda de Jesus e nós estamos vivenciando o reino de Deus na atualidade, significa que essas curas também estão disponíveis dentro desse âmbito do reino de Deus. Se Jesus realizava no poder do Espírito diversas curas, significa também que o crente no poder do Espírito, recebendo os dons do Espírito, inclusive o dom de curar, significa que a cura é uma realidade nos tempos atuais. Veja o que o próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Lembro, inclusive, que em uma passagem muito interessante do Novo Testamento, Jesus diz o seguinte:
Lucas registrou lá no capítulo 4, versículo 18 e 19 do seu evangelho: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Veja que essa é uma parte muito interessante, em que Jesus utiliza uma passagem do livro de Isaías e aplica a ele. Ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, ou seja, o poder do reino de Deus estava sendo operado através da vida dele. E há uma outra passagem interessante que nós vamos destacar, em que a cura ela decorre da salvação proporcionada por Cristo, que é exatamente o texto que está em Isaías, capítulo 53, o versículo 4, quando lá em Isaías, o profeta messiânico, ele diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Significa que, em virtude da morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, as curas estão disponíveis à Igreja do Senhor para que possam ser executadas, porque a Bíblia nos diz aqui que Jesus ele levou as nossas enfermidades sobre si. Veja que não é somente essa aplicação de Isaías no capítulo 53. O próprio Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 24, ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aqui o apóstolo Pedro também faz uma aplicação direta de cura com a morte sacrificial de Cristo. É claro que existem alguns teólogos que dizem que Isaías 53 não se refere à cura proporcionada por Cristo na sua morte sacrificial, mas isso não faz nenhum sentido. Na medida em que nós interpretamos Isaías 53 com outras passagens do Novo Testamento, nós vamos ver sim, primeiro, a preocupação de Deus com o corpo, com a materialidade da constituição humana, e também como resultado direto da sua morte ocasionada ali na cruz do Calvário. Para nós entendermos a preocupação de Deus com o corpo humano, não somente com a sua parte espiritual, mas também com o seu corpo, vamos ler o que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 13 e 15, em que Paulo diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não por certo. Veja aqui o apóstolo Paulo apresentando uma teologia que mostra a preocupação de Deus com o corpo humano. Tanto é assim que em outra passagem o apóstolo Paulo vai dizer para nós cuidarmos desse corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Veja também o que ele vai dizer logo adiante nesse capítulo 6, em versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Perceba, então, que há aqui uma relação entre a morte de Jesus na cruz do Calvário, como cumprimento de Isaías 53, e também com a cura das enfermidades. Alguém pode até questionar isso, mas vamos agora para Mateus capítulo 8, versículos 15 a 17, em que o evangelista diz da seguinte maneira: Jesus está falando de uma cura de uma pessoa, ocasionada ou proporcionada por Jesus, e daí
o Evangelho registra o seguinte: e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. O versículo seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, a própria Bíblia está se interpretando, na qual o comentarista aqui, na verdade, o evangelista está dizendo que o cumprimento de Isaías 53 estava ocorrendo naquela ocasião em que Jesus estava curando aquelas pessoas enfermas. Aliás, essa é uma interpretação não somente de pentecostais clássicos, ao dizer que em seu ministério, na sua obra vicária, Jesus aplicou Isaías 53. O próprio D.A. Carson, que é um autor calvinista, embora continuista, ele destaca que esse texto, bem como outros, tantos ensinam claramente que há cura na expiação. Ou seja, o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, levando sobre ele as nossas enfermidades, isso nos possibilita a cura nos dias atuais. Não somente ele, mas um hermeneuta muito reconhecido chamado Craig Blomberg diz o seguinte: existe para esses tempos cura física na expiação, mas depende, aqui é importante dizer, mas depende de Deus em Cristo quando e como ele vai aplicá-lo. Uma coisa é nós reconhecermos que a cura divina é parte da salvação. A outra coisa é em que momento essa cura ela vai se operar. Não significa dizer que toda pessoa que aceita Jesus, ela será curada de suas enfermidades. Não é isso que a doutrina da cura no tempo presente ela defende. Ela defende que as curas são possíveis pelo poder de Deus e porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas a cura, especialmente, ela depende da vontade de Deus, da busca, sobretudo, da igreja em oração, sempre submetida à vontade e à autoridade de Deus sobre todas as coisas. E essas curas, elas iniciam, é claro, ali no Novo Testamento com o ministério de Jesus, mas depois a igreja primitiva, principalmente nos relatos de Atos dos Apóstolos, vão valorizar isso, tinha uma consciência muito clara acerca de que o reino de Deus estava entre eles, eles viram aquilo que Jesus havia realizado no meio deles e eles testificaram, mas eles também foram usados como instrumentos para curar muitas pessoas. Temos lá em Atos capítulo 3, versículo 1 a 10, nós temos a cura do paralítico, nós temos também Atos capítulo 5, versículos 12 a 16, o relato de muitas pessoas sendo curadas. Nós temos a ressurreição de Tabita, né? Lá em Atos capítulo 9, versículos 36 a 42. E também ali em Atos Apóstolos, quando Paulo está em Malta, Atos capítulo 28, versículos 8 e 9. São somente alguns registros dentre tantos que nós vamos observar ao longo do Novo Testamento. O que nós vamos compreender é que as curas, elas são reveladas ao longo das Escrituras como atuação desse Deus Todo-Poderoso e que se potencializa com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o terceiro item do segundo tópico, em que o comentarista diz assim: a obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Isaías 53, verso 4 e 1 Pedro, versículo 2, versículo 24, que nós destacamos. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. Jeremias 17, 14. Então, dentro do verdadeiro pentecostalismo, há uma convicção central de que as curas estão disponíveis nos tempos atuais. Não há nenhuma passagem das Escrituras que diz que as curas estavam restritas ao ministério de Jesus ou para a igreja apostólica. Não dá para extrair essa convicção. Aliás, é um grande contrassenso.
nós acreditarmos que o reino de Deus ele está vigente na atualidade e nós não acreditarmos no poder da cura. Porque se Jesus realizava aqueles milagres por conta da chegada do reino de Deus e nós vivemos o reino de Deus na atualidade, significa também que a cura pode ser realizada nos dias atuais. Aliás, na história da igreja cristã, nós vamos ver vários testemunhos, vários relatos de pessoas sendo curadas. Essa crença na cura nos dias atuais e na realização dos milagres é tão comum dentro das igrejas pentecostais que é muito comum nós termos os testemunhos de crentes em alguns cultos públicos. Quando um crente ele está testemunhando, falando de algo que Deus fez na vida dele, principalmente uma providência ou até mesmo uma cura que ele recebeu, isso é um elemento fundamental no culto pentecostal. Porque essa narrativa, esse testemunho é uma evidência da atualidade das curas, mas não somente isso, mas também como um mecanismo para inspirar outras pessoas de que essas curas são possíveis e estão disponíveis ao crente na atualidade. E por fim, o terceiro tópico fala sobre a cura divina e os desafios atuais. O primeiro item, o comentarista diz assim sobre as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, como João capítulo 5, versículo 14. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades. E aquilo que eu mencionei logo no início desta aula, nós precisamos ter a sabedoria para compreender que as doenças e as enfermidades são resultado direto da queda do homem no pecado, consequência do pecado original. Em algumas circunstâncias, é claro, o homem pode padecer de algum tipo de problema, de uma enfermidade, por conta de um pecado direto ou por conta de uma consequência de um estilo de vida que ele está adotando. Veja uma pessoa que por muito tempo fez uso de drogas, de álcool ou do fumo, isso pode gerar nele um tipo de enfermidade que vai afetá-lo. É o resultado de uma conduta, de uma ação específica na sua vida. Mas qual que é a causa inicial da existência dessa enfermidade? É a queda do homem no pecado, como nós percebemos lá em Gênesis. Diante dessa situação, diante desse desafio da atualidade em relação à própria existência dessas doenças, por que o crente continua acreditando que as curas são possíveis? Nós acreditamos que as curas são possíveis, além daquilo que já mencionei anteriormente, do relato no Antigo e no Novo Testamento, mas também porque é um mandado para a igreja orar hoje pelos enfermos. Veja o poder que foi conferido à igreja em Marcos capítulo 16, versículos 16 a 18. Quem crer e for batizado, palavra de Jesus, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Palavra de Jesus. Será que Jesus estava fazendo essa declaração, essa promessa somente aos discípulos, aos apóstolos daquele contexto? É claro que não. É claro que esse poder outorgado à igreja encontra-se disponível na atualidade. Tanto é assim que Tiago, no capítulo 5, versículos 14 e 15 da sua carta, ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Como nós podemos chegar à conclusão de que algumas partes dos conselhos de Tiago se aplicavam somente à igreja primitiva e à era apostólica, e essa parte não se aplica? Não há como nós fazermos essa interpretação. Se nós acreditamos no princípio do sola escritura, como tivemos a oportunidade de estudar em lições anteriores, nós precisamos acreditar na
integridade, na integralidade das promessas das Escrituras. Se Tiago aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está falando, se tem alguém doente, então chame os presbíteros, que são os líderes da igreja. Então, unja essa pessoa e ore por ela. Veja que a prática da unção tem fundamentação bíblica, assim como a oração pelos enfermos. Não há nada de antibíblico ou fora das Escrituras nessa prática por parte dos pentecostais. Agora, é preciso dizer aqui o seguinte: os pentecostais clássicos e os legítimos, o verdadeiro pentecostalismo, não despreza a medicina, aos profissionais da saúde e a utilização dos medicamentos, das técnicas, da cirurgia. Nós acreditamos que a medicina ela é o resultado de um avanço do conhecimento humano que é proporcionado pelo próprio Deus através da sabedoria, através da inteligência que Ele deu ao ser humano. Então, o pentecostal clássico, o pentecostalismo verdadeiro, não é contra a consulta médica, não é contra a cirurgia, não é contra o tratamento de doenças utilizando a ciência. O verdadeiro pentecostal indica a importância desses cuidados, e não somente desses cuidados do ponto de vista médico, mas também os atos de prevenção. Isso é importante dizer. É claro que ao longo da história nós vamos perceber a existência de alguns radicais que sugeriram a não utilização de medicamento e também a não consulta, a não procura de médicos quando havia necessidade. Mas essa é uma visão completamente distorcida que não faz parte do verdadeiro pentecostalismo. O verdadeiro pentecostalismo, ele vê a utilização do médico, da medicina, como o fator ordinário e a cura, os milagres, como algo extraordinário. Uma coisa não despreza a outra. Então, esse é um ponto elementar que nós precisamos entender. A cura divina e os desafios dos tempos atuais apontam exatamente para isso. Nós vivemos em um mundo em que as doenças estão nos afetando, pessoas morrem diariamente, mas ainda assim nós acreditamos nesse poder da intervenção de Deus. No segundo item do terceiro tópico, o comentarista fala sobre as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago, e Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Aqui está mais um elemento para acabar com alguns mitos, alguns espantalhos que são levantados contra os pentecostais. O pentecostal sério sabe que o milagre, a cura, é o resultado de uma intervenção divina pela vontade de Deus no momento que lhe aprouver e sobre a vida de quem lhe aprouver. Não significa que todo crente será curado e não significa que homens piedosos, homens que servem a Deus não possam passar por um sofrimento e não possam morrer em situações difíceis ou por doenças terríveis como câncer, Covid ou qualquer outra doença que leva à morte. Podem. Por quê? Porque nós estamos sujeitos ainda a esse tipo de ocorrência, porque o pecado, a consequência do pecado nos afeta. Cura depende da vontade de Deus na nossa vida. É claro que nos compete acreditar na atualidade da cura, nos compete orar pelos enfermos e nos compete clamar a Deus em oração para que Deus possa fazer essa intervenção na vida dos enfermos. E nos compete também, dentro desse contexto, também buscar o dom de cura. Esse é um outro elemento que se agrega à compreensão pentecostal sobre a cura. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Veja que a cura no Novo Testamento é um dom. É claro que esse dom ele sempre é exercido no poder do Espírito e de acordo com a vontade do Espírito na vida daquela pessoa. Ninguém recebe esse dom e diz, eu vou curar você, eu vou curar aquela outra pessoa. O pentecostalismo clássico não defende isso. É um dom específico para pessoas
eles poderem buscar a cura na vida de determinada pessoa ou de diversas pessoas em determinada circunstância. E aqui é importante também nós pontuarmos que as curas que são realizadas pelo poder de Deus não pode levar a pessoa que é usada por Deus a vangloriar-se. O verdadeiro pentecostalismo deposita a fé e a esperança não naquele que ora, mas no Deus que é capaz de curar. Então, esses elementos são muito importantes para nós compreendermos acerca da cura nos dias atuais. E assim nós vamos chegando ao final dessa lição, concluindo que precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Então, o verdadeiro pentecostalismo continua com essa convicção, e não somente com essa convicção, mas com essa prática de vida, essa prática de piedade, essa prática de buscar a Deus em oração e clamar quando algum irmão ou quando alguma pessoa está padecendo de enfermidade. Então, que nós possamos ter a nossa fé inspirada, fortalecida, voltando os nossos olhos para as Escrituras, convictos na atualidade dessa ação milagrosa de Deus nos dias atuais. Que Deus abençoe a tua vida, que esse ensino tenha sido edificante e importante também para você compreender mais este ponto do verdadeiro pentecostalismo. Nos vemos na próxima aula.